favor, abram as Bíblias. Salmo de número 42. Glória a Deus. Estamos no seminário. Dúvidas e polêmicas. O que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz. Porque ela diz. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Salmo de número 42. Vamos ler? Como o servo, como a corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos ao Salmo 6. Salmo 6. O livro dos Salmos é o livro que revela os sentimentos humanos. Salmo de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás, envergonhem-se num momento. Palavra de Deus. Senhor, abre a porta da palavra, abre a porta do entendimento, abre a porta da manifestação da graça salvadora, da conscientização salvadora, do mover salvador
do Senhor, meu Pai. Traga as bênçãos para o povo do Senhor. Traga o repreender e destruir de toda obra contrária, toda ação do mal. Traga, Senhor, a presença que nos faz libertos e livres, abençoados e santos, tomados por Ti de tal maneira que nos tornamos casa de Deus, pessoas que revelam o Senhor. Assim abençoe em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Toma assento. Sara Silva, Deus abençoe minha filha, diaconisa. Cleo Lima, Deus te abençoe. Mãe Hermínia Randal, bem-vinda desde a Flórida. Deus abençoe tudo aí. Marcelo e Uli, desde Braga, Portugal. Amém, meus queridos. Paz do Senhor. Deus abençoe todos aí em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso seminário de dúvidas e polêmicas, e nós temos uma outra polêmica para falar nesta ocasião. O tema nosso será suicídio. O que a Bíblia diz? O que muitas pessoas dizem, nós já temos ouvido, não é? Tem gente que diz, né, que quem comete suicídio pode ser salvo. E com estas palavras, querendo ou não, está incentivando a pessoa ao suicídio. Porque uma pessoa que quer suicidar, ela quer suicidar. E ela está convencida. E ela está esperando só alguns elementos que concordem com isto que está nela. E é interessante que a informação que está na pessoa que quer suicidar, ela é uma coisa, muitas vezes, bem maligna. Porque a pessoa se convence de que a melhor saída é essa, porém a consciência prega contra essa atitude. Então há uma decisão de praticar, como há uma oposição à prática. Não é por aí. Para onde você vai? Nós temos que tratar desse assunto que é bastante dolorido, doloroso. Então eu gostaria da sua atenção, que você voltasse a atenção para esta palavra. Porque pode ter alguém próximo de você, ou você mesmo pode ser uma dessas pessoas que pensam em suicídio. E o índice é alarmante, porque a maioria das pessoas, por um momento, de forma forte ou fraca, já pensaram em suicídio, em tirar a vida. E não pense que porque falaremos verdades aqui, não estamos preocupados com a dor que está na alma de quem quer pensar, está pensando e quer praticar isso. A dor é real, é por isso que muitos cometem o ato. A dor pode ser nada para nós, insignificante até, mas para a pessoa que está sendo convencida, ela é bastante real e bastante forte. Então, jamais alguém deve ouvir uma pessoa que fala sobre isso e da sua dor e ignorar, ironizar até. Usar palavras. Então, tira. Você não é corajoso? Tira a sua vida, então. São atos de covardia com quem está sofrendo. Porque pode ser uma formiguinha que está causando isso, mas está causando. Não, mas a formiguinha é fácil para você que acha que é bom, mas para a pessoa que está sofrendo não é. Ela não precisa de alguém que se aproxime dela para discordar dela. Ela precisa de alguém que se coloque perto dela como um ombro,
como alguém que vai dar atenção, como alguém que vai, talvez nem entender a pessoa, mas vai dizer: eu estou aqui para o que você precisar. Você vai vencer. Então, é interessante porque em setembro, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Estamos hoje no dia 13. Hoje é 13? E então tem 3 dias que se comemorou o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E o suicídio, ele precisa realmente ter as prevenções como outros casos de saúde. Temos organizações no Brasil para isto. A CVV é a mais tradicional, e de profissionais que são interdenominacionais, né? E eles ajudam pessoas. E é interessante falar disso hoje também, porque morre Jean-Luc Godard, um dos cineastas mais famosos, diretores de vários filmes famosos, não é? E ele, com 90 anos, justificando o estresse, o não querer mais viver, ele vai para a Suíça, nesse exato dia 13, e comete o suicídio assistido, porque desistiu de viver. Queridos, a vida, por mais que ela seja dura, é boa. Pois vida é vida. Às vezes algumas palavras podem sair como filosóficas, mas não são. São verdadeiras, tentando tratar o assunto da melhor maneira. A vida é vida, não é morte, então é boa. O que nós precisamos é aprender a lidar com os problemas difíceis desta vida, porque ela é boa. Muitos vão deixando-se levar pela parte ruim que enfrentaram na vida. E essas coisas falam tão alto no coração e na mente destas pessoas, que elas apagam as partes boas que houveram. É como uma mulher que quer separar. Eu sempre ouço de pessoas que querem separar: eu nunca fui feliz. É como o homem que quer separar: essa mulher nunca me fez feliz. Mas já fez feliz, sim. Inclusive, no dia do casamento, eles estavam todos sorrindo, dizendo que queria casar até que a morte separe. E viveram dias alegres. Só que valorizaram tantos os dias ruins, que eles apagaram os dias bons, os momentos agradáveis. Então, se uma coisa nós podemos adiantar aqui com este tema, suicídio, o que a Bíblia diz, uma coisa que a gente já pode adiantar aqui é: purifica seu coração, limpa seu coração, não guarda mágoas, não veja a vida como inimiga, veja ela como oportunidades, porque a vida são oportunidades que são nos dadas todos os dias. Na psicologia eu discordo do que eles dizem, apesar de ter seus motivos, quando eles dizem que o ser humano é produto do meio que vive. Ele é o resultado das convivências. Não, eu não concordo com isso. Porque nós temos, às vezes, uma família com 4 irmãos, que às vezes 2 escolhem o caminho errado e ruim, e 2 os caminhos certos, com a mesma cultura, com os mesmos pais, tendo as mesmas deficiências e as mesmas conquistas durante o momento que viveram juntos. Então, o importante da vida, e preste bastante atenção nisso, são as suas decisões dentro do meio que você vive, o ambiente que você vive. Decisões. E as decisões que nós tomamos, elas são segundo os parâmetros que criamos para tomá-las. Toda vez que você vai tomar uma decisão, de maneira consciente ou não,
você vai tomar por aquilo que você foi colocando na mente, que são os chamados de padrões, para tomadas de decisão. E é perigoso esses padrões que você coloca, porque muitas pessoas colocam o padrão assim: já sofri demais, não aceito mais ninguém fazer isso ou aquilo comigo. Tem gente que diz: se falhar comigo, nunca mais eu faço aquilo. Estou falando de maneira generalizada para você entender. E aí esse padrão vem. Eu falei que se você mentisse para mim não perdoaria. Olha que ignorância, por quê? É claro que quem mentiu errou, sim ou não? E os mentirosos vão herdar o inferno, sim ou não? Mas eu quero proteger a pessoa, certo? Por isso, a Bíblia manda perdoar. A Bíblia não manda pegar como padrão não perdoar, nunca, jamais. Ela manda pegar como padrão perdoar. Porque perdoar te livra da ira futura, perdoar cura os seus parâmetros, cura o seu interior, cura a sua história, te liberta de qualquer presilha, de qualquer pensamento que por causa disso eu sofro, porque você decidiu encarar e enfrentar a vida como ela é. Entende ou não? Por isso que a decisão é o fator mais importante do meu ponto de vista. Você tem que decidir. Aquela mensagem que Deus nos deu sobre a questão: vença os seus traumas e cure a sua história. É um fato. Os traumas adoecem a nossa história. Mas se eles forem mudados para, não foram traumas, mas experiências que eu vivi na minha vida, hoje eu me torno sábio, capaz, resiliente, maduro para saber que estas coisas acontecem mesmo, mas que elas têm saída, elas têm portas abertas de escape. Porque na vida, a gente sempre vence quando persevera fazendo o que é certo. Então, essa questão de falar sobre suicídio é muito importante, porque é um momento também que estamos encarando situações absurdas de pessoas que estão suicidando. Como vocês sabem, a estatística é 2 pessoas por minuto. A estatística mais correta é 40 segundos uma pessoa parte de suicídio. Então, só que essa estatística é para 2019, 2020. O índice de suicídio cresceu assustadoramente depois da Covid. E o índice de suicídio entre adolescentes está assustador. Até foi a irmã Marcilene que deu um testemunho, parece, não é? Chegando pessoas lá para ser tratada, adolescente, porque tinha tentado o suicídio e estavam tentando salvar, e a enfermeira falou para ela: aumentou muito essas tentativas de suicídio no meio dos adolescentes. Agora a grande pergunta, e eu quero questionar para nós chegarmos em respostas: por quê? A nossa geração de hoje é uma geração muito sensível. Quais os motivos de alguns adolescentes? O término de um namoro, ou a resposta negativa para uma tentativa de namoro. A segunda maior causa das mortes hoje é o suicídio. Como que alguém pode chegar a esse ápice de entender que a melhor saída é tirar a vida? Então vamos analisar tudo isso e essa pressão que cai em cima da pessoa por causa da situação que está enfrentando, e muitas vezes porque não teve
as instruções, o ambiente necessário para ser resiliente, para repreender essas coisas, para não aceitar essa. A geração de hoje é uma geração que se fere com aquilo que não a feriu. É muito fraca desse ponto de vista. Ela é muito inteligente para as máquinas. Ela é muito inteligente para as diversas redes sociais e meios de ações nos computadores e nas redes sociais. Inteligente para criar máquinas, para criar ambientes, para chegar longe, mas não sabe viver. Não sabe lidar com as questões da vida. Às vezes nós fomos educados nessa última geração a fazer o que não deveríamos ter feito. Poupar as nossas crianças dos nãos. Porque tem que ter não para a criança. Você quer, mas eu não vou fazer porque percebo que não devo fazer por isso e por isso. É não. O problema é nunca ter ouvido um não. Aí o primeiro não é terrível. A mãe dá tudo que o filho quer. O pai dá tudo que o filho quer. A filha quer. E aí, a primeira vez que diz não, aí revolta. O senhor é obrigado a fazer. Nas escolas, esse esquerdismo que ensina a revoltar contra autoridades, contra pais, contra tudo, e é fato isso. As minhas filhas chegavam em casa dizendo, me disseram que os pais é obrigado a tudo. Me disseram para experimentar a maconha. Me disseram para experimentar beijar uma pessoa do mesmo sexo, que isso não tem problema. A nossa geração está perdida. É por isso que nós temos que aprender a nos tornar pais que dizem sim e dizem não, porque o nosso modelo de pai é Deus. E Deus diz sim e Deus diz não. E muito mais nãos do que sims Deus nos dá. Sim ou não? Hã? Só que nós parece que queremos ter um amor maior que o amor de Deus e não dizendo não para nossos filhos. Uma das coisas que provocam muitos os filhos é quando tiram deles computadores, celulares com internet. Tem adolescentes, jovens, que imediatamente pensam em tirar a vida quando isso acontece. Outros pensam em matar o pai e a mãe porque tirou. Qual é a geração que nós estamos vivendo? Estão gostando, não? Então nós temos que olhar esse lado. Por que que a nossa geração não consegue ouvir nãos? Por que que a nossa geração não consegue ouvir uma menina falar, você não tem nada a ver comigo? Aí o outro quer mudar de sexo porque a menina disse não para ele. Querendo vingar da menina, se mata. E vice-versa. O caso da Eloá é um caso que sempre vem à minha mente. Menina adolescente, os pais disseram não, e ela brigou com os pais, insistiu com os pais, até que os pais autorizou um namoro, que eles disseram que não aprovavam. Quando chegou o final do caso, ele matou a moça. Ela tinha, acho que uns 15 anos na época, quem lembra aí? Uns 15 anos, não é? Porque os pais não disseram o não que era preciso dizer.
E talvez, eu não sei, mas nós temos que tentar entender, talvez ela não admitiu o não do pai e falou um punhado de ameaça para o pai. Queridos, preste atenção, jovens, adolescentes principalmente, que agora vocês estão nesse momento das descobertas. Isso é muito lindo, muito perfeito, porém perigoso, porque vocês têm que aprender a administrar isso de tal maneira que Deus seja glorificado e que vocês não tenham prejuízo com a história da vida de vocês. Entendam uma coisa, quando o não existe, Ele está nos protegendo. Vou falar de novo, não dê glória a Deus que soa falso. Quando o não existe, Ele está nos protegendo. Está nos guardando de algo. E nós deveríamos amar os nãos. E quando os sims, prestem atenção, quando os sims vierem, cuidado. Porque a porta se abriu. Porque agora vai acontecer. E agora você tem que tomar bastante cuidado, pois você estará na execução daquilo que o sim liberou. Entende isso ou é difícil? Então, queridos, tudo isso gera os males que levam ao suicídio. A pessoa, eu tenho que olhar os dois lados. A pessoa que chegou agora, numa decisão que uma das melhores saídas para ela é tirar a vida, agora ela não está para ser acusada, ela está para ser ajudada. E eu devo ter compaixão, empatia, devo assistir, acompanhar, estar de perto. Agora você que não chegou a isso e não vai chegar em nome de Jesus, amadureça. Vou falar novamente, amadureça. Cresça. Aprenda a encarar a vida diante de todos os desafios, dizendo que eles revelam quem você é. Eles te dão força. Eles te dão maturidade. A vida tem que ser encarada com os nãos e com os sims e com os espera. É normal as paixões, do ponto de vista do ser humano, as paixonites. Nossa, eu vi um menino, ele é tudo, aquele menino, meu Deus, aquele menino, Jesus tem misericórdia, porque aquele menino, e daqui um pouco, a pessoa fala assim, nossa, parece que eu estava cega. Sim ou não? Quem já passou por isso? Levanta a mão bem alto quem já passou por isso. Dá uma olhadinha aí, que a maioria passou, até os preguiçosos que não levantou a mão já passou. Porque é normal. Aí a gente pensa que vai morrer. Vai para o meio do mato, beber, uivar. Depois Deus dá a direção, você casa e está lá abençoado. E você fala assim, graças a Deus que eu não casei com aquela pessoa. Olha aqui que eu estava perdendo. Né, Maristela? Deus é bom o tempo todo. Só que nós às vezes somos nossos inimigos. Não admitimos que não seja do jeito que pensamos. Por isso a sociedade hoje está fracassada. Tem algumas canções que falam isso, mas eu não estou filosofando e nem essa é a minha vontade. Mas deixe a vida te levar nesse aspecto. Não deu certo aqui, vai dar ali. Foi não aqui, vou suportar, amanhã tem um sim melhor. Tem que ter ânimo, tem que ter expectativa, tem que ter coragem para crer. É perigoso quando você começa a definhar, por que Elias vai para debaixo do zimbro?
Elias vai para debaixo do zimbro, por quê? Porque ele aceitou a ameaça de Jezabel. Muitas vezes as pessoas começam a entrar em deprê, desviar do caminho que estavam, porque ouvem palavras e dão crédito a elas. Aí vamos chegar aqui, vamos lá, o que eu faço para não fazer? Deixa eu ver. Quem aqui acha a pastora Vilce bonita? Tem que usar a pastora, porque tem uns que... Quem acha a pastora Vilce bonita? Parece que a maioria, levanta a mão, deixa eu ver, a maioria em massa. Só que se chegar a ela não estiver bem, 2 pessoas e falar que ela é feia. Geralmente as pessoas acreditam nas 2. Eu sou feia. Sim ou não? Quem aqui acha que o pastor Lindomar é uma bênção? Mesmo depois de tudo que eu falei hoje? Mas eu não posso, eu tenho muitas pessoas que dizem que eu sou um pitbull, que eu sou bichado, que eu sou fanático, sei lá, um punhado de coisa. Eu vou acreditar em quem? Primeiro, eu sei quem me usa e as verdades que ele me manda falar. Se eu fosse tolo, eu falaria coisas que eu falo exageradamente, para me ofender, para me prejudicar, ou eu sou servo e falo tudo que Deus manda para glorificar a Ele e fazer o que é certo. Nós temos a tendência de ouvir as minorias e acreditar nelas. Por quê? Porque nós temos alguma coisa adoecida dentro de nós. Deus está falando muito sobre isso desde... Meu irmão, primeira coisa que você tem que saber é que Jesus te ama igual a mim, igual o outro, igual a outra. Jesus te ama também. Dá glória a Deus, vê se consegue. Glória a Deus. Isso. Agora é a hora. Então, eu tenho as mesmas oportunidades de ser abençoado como qualquer outra pessoa. Só que eu tenho que tomar as decisões certas. Agora vem a outra parte, que nós estamos tendo, meu propósito é equilibrar. A outra parte. O que é que a pessoa tem na cabeça de chegar para alguém e dizer que é feio? Você é feio. Qual que é a vantagem disso para essa pessoa que está falando isso? Você tem defeito, você é feia, você. Irmão, você é o Satanás. Porque se eu não sou convencido de falar que a pessoa é bonita, muito mais de falar que ela é feia. Porque nós temos que ajudar uns aos outros e fortalecer uns aos outros. Nós somos chamados para palavras que edificam. Ou não? Nós temos que ter as palavras que ajudam a pessoa a se fortalecer. Eu lembro de um trabalho de libertação que fizemos com uma irmã na época chamada Sônia, se não me engano, muitos anos. E Deus revelou que ela tinha tentado suicídio com uma faca. E ela sempre xingava o nome desgraça. E o demônio que manifestou nela, o nome dele era desgraça. E quando nós estávamos orando e expulsando, irmã Sônia, irmão Cleomar, expulsando, o demônio falou assim: eu vou sair, mas ela me chama de volta.
Aí quando ele falou isso, na autoridade do nome de Jesus, eu disse: qual é o teu nome? Ele disse: desgraça. Quando ela foi liberta, perguntei para ela: a senhora tem o costume de xingar essa palavra? Ela: pois é, pastor, eu tenho. Pois é o nome do demônio que acabou de sair da senhora. Continue gritando essa palavra e ele vai voltar. Então a senhora para de xingar e ele não vai voltar mais. E aí eu falei para ela se ela queria aceitar Jesus, ela disse não. Falei: mas a senhora está com esse todo problema, não quero aceitar Jesus, não estou preparada. Aí vem as desculpas: não é tempo, não estou preparada, não posso, não sei o que, amanhã, quem sabe. Mas tudo é desculpa de quem não quer confessar Jesus. Aí eu disse para ela: olha nos meus olhos, a senhora pode não aceitar Jesus, porque eu sabia que esse demônio ia voltar, porque ela vai voltar sem Jesus, então ele tem liberdade. Falei: a senhora pode não aceitar Jesus, mas olhe para os meus olhos e escute: Jesus te ama. Só falei isso. Ela foi para casa, o demônio entrou no couro de novo, ela pegou a faca e veio para levar a faca no intestino dela e cortar. Quando ela veio com a faca, ela me viu na frente dela dizendo: Jesus te ama. Quando ela viu, ela soltou a faca, foi liberta e foi para a igreja. Glória a Jesus. Aplauda dando glória a Jesus, porque nós aplaudimos Jesus. Então é necessário as palavras certas para estas pessoas que estão pensando em suicídio. Não era a hora de uma briga, era a hora de uma palavra com autoridade. E a igreja, ela tem que estar atenta às pessoas que estão próximas, principalmente filhos, pais. Nós não sabemos da metade. Escutem, pais que se exaltam, muitas vezes querendo defender os filhos e falar tanta coisa por causa disso e daquilo. Nós pais, eu me incluo, nós pais não sabemos 20, 30% do que passa na cabeça dos nossos filhos. Nós pais não sabemos 20, 30% daquilo que articula nossos filhos. Tem filhos que sorriem para os pais, mas estão esperando a idade de 18 anos para já chegar a 18 e já sair de casa. E os pais ali sacrificando, patrocinando, ajudando em tudo, deixando de comprar um sapato para comprar um iPhone para o filho, para a filha, sem poder, parcelado em 24 vezes. E os filhos ainda saem de casa revoltados com os pais. Uma geração desgraçada. Pastor, ela não tem a graça. É uma geração perversa e corrompida. Ela foi cooptada, enganada, convencida de que se fizer isso não tem problema e vai ser bom para ela. É ou não é uma geração desgraçada? A pior coisa que existe para um filho é desonrar seu pai e sua mãe. Esse tipo de gente não é gente ainda. Então, nós temos que ficar atentos, porque amamos demais e disciplinamos de menos. Sendo que se amássemos como deveríamos, teria o equilíbrio da disciplina, do carinho, da atenção e do amor. Eu estou falando isso porque eu entendo como pastor há 20 e poucos anos, que o problema está na educação. Porque se você ensinar a criança no caminho que deve andar, se esses pensamentos vierem, elas terão a informação do escape. Elas saberão que isso é uma prova, é uma tentação, e não é o caminho. Então, meus irmãos,
as razões para que uma pessoa pense em suicídio podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção comum de suicídio. Segundo o estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida, e desses 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Essa informação aqui, ela é bem distante da realidade de quem pastoreia. E por quê? Porque as pessoas não costumam falar a verdade do que sentem. Pode observar, você chega para uma pessoa, está tudo bem? Tudo bem. Mas está bem mesmo? Tudo, por quê? E muitas vezes o porquê já é a resposta que não vai bem, mas elas não tocam no assunto, não aceitam, porque elas se acham capazes de resolver problemas difíceis. E problemas difíceis a gente precisa de alguém. Precisa de Deus em primeiro lugar. E precisa de pessoas equilibradas para ajudar naquilo que é preciso. A primeira medida preventiva a respeito é a educação. E nós estamos também pecando nisso. Porque muitos líderes que deveriam dizer a realidade, eles dizem que ainda haverá salvação para quem suicida. Será que haverá salvação para quem suicida? Não matarás é um mandamento? Sim ou não? Sim. Matar é pecado? Sim. Deus aprova matar? Nós vamos falar sobre isso aqui. Não. Porque Ele deu a vida. E essa vida tem que ser conforme a imagem e semelhança. É um grave e grande pecado tirar a vida que Deus deu. É como tomar o lugar de Deus e dizer, não estou nem aí. É condenação eterna. É inferno eterno. E aquilo que a pessoa estava pensando em aliviar, ela vai multiplicar a dor no inferno, e só que, enquanto vida havia esperança, mas agora condenado, nem esperança. Por isso que a melhor saída é o escape procurando as pessoas certas. Não ter medo de falar do assunto. Sabe uma das coisas que nós como líderes também enfrentamos? Porque Deus nos dá dons para curar vidas. Escute, todo pastor de Deus tem dons para curar sua história, a sua vida. Quando você frequenta a Regional Formosa, o pastor da Regional Formosa. Quando você frequenta a Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, aquele pastor, ele tem o dom para te curar. Cada ovelha tem um pastor que pode curá-la. No nome de Jesus. Quando você está enfrentando um problema sério, grave, você deve procurar a sua liderança, se você confia. Se não confia, saia do lugar onde você está e procure um lugar que você confia. Você precisa confiar na sua liderança. Quando muitas pessoas, eu falei assim para elas, se você quiser, eu te atendo na igreja, eu venho aqui, nós marcamos o horário. Quando é mulher, eu chamo a minha esposa junto, ou alguém das irmãs que já estejam aqui, ou possam vir para estar junto. Quando é homem, eu atendo tranquilo. Eu falo, venha para fazer uma cura interior. Mas aí, para fazer cura interior, tem que falar a verdade e falar tudo, claramente. Eu abortei, eu estou magoado, eu estou em pecado, não, eu falo que amo a minha mãe, eu amo sim, mas eu tenho um problema com ela sério. Tem que falar e tratar tudo. A maioria não aceita.
E nós já fizemos trabalhos com várias pessoas que Deus curou a história da pessoa. Eu me lembro de um dos coronéis, sempre lembro quando é essa ocasião, que eu fui atender ele, e ele era comandante na época de todo o estado de Goiás. E ele tinha um problema sério que estava enfrentando, e eu fui fazer com ele aconselhamento, a cura interior, porque tem gente que fala que isso é espiritismo. Cura interior é a cura do ser, que eu estou aqui dentro, irmão, você está aí dentro. Se é biblicamente, não há problema. E aí ele falava das coisas que o pai dele fez com ele, e ele muito sisudo, não muito alto, muito sisudo. Meu pai me acorrentava na árvore, e as lágrimas saindo assim, ó, caindo. Eu me lembro quando ele me deixou o dia todo acorrentado numa árvore. Falou isso, fez isso, falou aquilo. Foi falando, contando. No final nós oramos, Deus curou a alma daquele homem. Passou poucos meses, ele foi consagrado a evangelista, e eu estava na convenção e ele foi o orador da convenção. É necessário tratar, e para tratar tem que falar. Se você teve um momento de aconselhamento como este, e deixou algo para trás, ficou lá. Tem que ser tratado, não pode ficar. Mas com as pessoas certas, da maneira certa. Então, irmãos, a medida preventiva para essa questão do suicídio é a educação dos pais, dos líderes, tratar o assunto. Não pode ser tabu, tem que ser tratado, tem que ser falado. Nossos filhos estão sendo assediados por informações absurdas, por coleguinhas que estão dizendo sobre isso e falando que é uma coisa normal, por desenhos animados, por sites, trabalhos na internet, como aquele que surgiu, o Baleia Azul. Quem lembra do Baleia Azul? Um crime absurdo, levou vários adolescentes ao suicídio. Nós temos que ver o que os nossos filhos estão vendo, não é nos tornar pessoas que tira deles tudo, não, que ensina eles a agir diante de tudo. Porque você tira em casa, mas lá na escola ele arruma um coleguinha e faz. Não adianta. Não pode ter Facebook. Aí ele vai arrumar um outro nome e vai fazer. Cara a cara, figura 2. Sim ou não? Então é educar. Aquilo que não pode, mas o que pode, educa. Não é tirar eles, né? Tem criança que faz uma coisa errada, um adolescente, um jovem faz alguma coisa errada, a primeira coisa que os pais fazem é tirar do convívio da igreja. Está certo? Tem que conviver, tem que curar, tem que saber conviver. Tem que aprender a ser produto do meio. Por que na igreja não pode estar no meio, mas lá na escola está no meio de um inferno? Escute, você que leva seus filhos para a escola, mas não traz para os adolescentes e para os jovens. Lá na escola está um inferno. E você leva seu filho lá. Está errado? Não, você tem que ensinar seu filho a sobreviver. Tem que ensinar o que tem que ensinar. É lá que vai resplandecer. É lá que vai revelar o caráter, a posição. Vai sofrer alguns danos? Vai, isso é normal. Vai acontecer, não adianta. Conosco não foi diferente. Nossas filhas passaram pela época da adolescência, teve muitas dificuldades, mas graças a Deus permaneceram, estão hoje abençoadas por Deus, por sua misericórdia. Mas tem que passar, tem que viver. Então, sobre a questão da educação, é preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis ou câncer.
A AIDS, né, a prevenção tornou-se realmente bem sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor esses problemas, a conhecer os ataques do inimigo, a conhecer os pensamentos que o inimigo lança, as coisas sutis que vêm, e depois se tornam gigantes. Comportamento suicida. A pessoa passa a pensar em tirar a sua vida, ela passa a pensar, vem às vezes de leve, essa vida não vale a pena viver. Quando você for pensar nisso, pensa se vale a pena ir para o inferno. Pensa se lá é melhor. Porque a vida vale a pena quando a gente olha para o inferno. Ou não? Não, pastor, não quero ser salvo por causa do inferno. Então tá bom. Seja liberto em nome de Jesus. O inferno é um lugar terrível, você querendo ou não. E eu tenho certeza que você não quer ir para lá. Ou quer? Alguém quer ir para o inferno? Diga amém. Ninguém? Alguém quer ir para o céu? Então, quando vem uma proposta que me tira o céu, não tem negócio. Eu não tenho que parar para pensar sobre isso. Eu não tenho que deixar pensamento nenhum vir sobre mim. Eu tenho que me guardar em Deus, porque eu quero o céu. Mas os pensamentos vêm e as pessoas começam a dizer, seria melhor eu estar morto do que vivo. A pessoa começa a dizer, se eu morresse não faria diferença. Mas se um dia você me perder. Aí começa a fazer ameaça para as pessoas, mas a ameaça é para ela. Suicídio é saída? Vou perguntar de novo, suicídio é saída? Suicídio é resposta? Suicídio é alguma fórmula fantástica de aliviar? Nunca foi, nunca será. Só que a pessoa toma isso como alívio. Então, primeiro ela passa a pensar na possibilidade. Se vier um pensamento desse, o que é que tem que ser feito? Imediatamente repreender. Segundo, a decisão. A pessoa começa a pensar e ela vai deixando aquela coisa entrar. Irmãos, quando a pessoa se convence, vira um inferno interior dela. É aí que a ansiedade triplica, a revolta, não quer ver o outro não tem nada a ver com a sua vida, as mensagens são ataques, não são mais libertação. E aí, a pessoa ela toma a decisão, quero logo acabar com isso, prefiro a morte do que continuar nesse sentimento tão ruim. Aí, ela não para pensar que esse sentimento tão ruim, lá no inferno, é sombra do sentimento tão ruim que vai ter lá. Porque será a separação eterna de tudo que é sagrado. O que é isso, pastor? A ausência de Deus, meu filho, minha filha, é a ausência de tudo que é bom. Lembre que aquele irmão estava lá no inferno e pediu para Lázaro molhar o dedo, colocar uma gotinha na língua dele, porque lá não tem nada a não ser tormento. E Abraão falou, disse, não tem jeito. Agora é condenação. Lembra que eu tenho uns irmãos, o Senhor mandava, eles já têm a lei e os profetas. Ou seja, eles têm a oportunidade, eles vão ter também tomar decisões. Você tomou a decisão errada. Não tem alívio. O sentimento é terrível porque onde Deus não está, o bom não está. A alegria não está, a paz não está, o descanso não está, a tranquilidade não está, o refrigério não está, a quietude não está, tudo que é bom não está. A pior morte que existe é a segunda, porque ela é a ausência eterna de Deus. Então é a ausência de qualquer alívio. Mas a pessoa toma a decisão, e aí ela passa a pensar em como fazer isso.
começam a elaborar, a maioria envenenamento, outros enforcamento, outros algumas aplicações, drogas. Kurt Cobain morreu novo, famosíssimo. Ele pôs tanta heroína, ele suicidou por duas coisas. Heroína com tanto excesso que se ele demorasse ter usado a espingarda que ele deu um tiro na cabeça, se ele demorasse um pouco mais, a própria heroína já tinha liquidado com ele. O Rodrigo conhece a história desse povo. E ele escreveu uma carta que os seus fãs depois ficaram chorando lendo, que revela que ele odiava as pessoas desde os 7 anos de idade. Odiava as pessoas. Mas agradecia os fãs, o carinho, que ele não entendia ele, por que é que não acontecia com ele? São dilemas da alma. O salmista está dizendo: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Ele está dizendo várias vezes: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Irmãos, é necessário voltar-se para Deus urgentemente. Quando você está perto de Deus, a esperança está na alma. Ninguém com esperança suicida. Mas a pessoa passa a elaborar, né? Marilyn Monroe, tão linda, tão famosa, tão rica e tão vazia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente pensa que a vida são as conquistas, e a vida não são as conquistas, a vida é o encontro. O dia que a gente encontra com Deus, conquistou tudo. Isso aqui não é uma palavra de um fanático, é a palavra de alguém que estava no mundo e encontrou Jesus. Eu não encontrei uma mensagem, eu não encontrei uma lavagem cerebral, não, eu encontrei com Jesus real. Mas a gente pensa que a alegria vem pelas conquistas. Por isso que muita gente famosa, muito ricas, elas perdem o sentido. Por quê? Porque já conquistou, mas a tristeza está lá. Nós precisamos nos voltar para Deus urgentemente. Os males, escutem meus irmãos, com tristeza na alma eu digo isso, os males deste século levarão muito mais pessoas ao suicídio. Porque perdeu o sentido. E você tem que acordar para isso. Tanto a igreja para auxiliar, para ajudar, para compreender, para libertar vidas com amor, com paciência, quanto as pessoas que estão assediadas têm que levantar e dizer: não, eu não admito, Deus é maior. É fácil? Nunca foi. É difícil? Muito. Mas é um caminho? Sim, e tem a saída. Por isso que a decisão de tirar a vida tem que ser menor que a decisão de voltar a viver. A decisão de voltar a viver tem que ser maior. A decisão de vencer tem que ser maior. A decisão de não ser vencido tem que ser maior. Quem está entendendo? É sério. Aí a pessoa elabora os meios, consulta a internet, estuda casos, porque agora ela está aparentemente convencida. Então começa a ouvir certos desabafos que temos na internet, de pessoas que perderam o sentido, e elas sentem a mesma coisa, se nivelam e querem fazer também. Mas eu aconselho essas pessoas a entrar para ouvir testemunhos de pessoas que tentaram suicídio e Deus libertou, e Deus arrancou, e Deus poupou,
e Deus tirou, e o que elas vão falar. Passe a ouvir testemunhos de pessoas que se libertaram, e não tente ver vídeos de pessoas que apoiam isso, porque elas se cometeram e morreram, foram para o inferno. Ouça quem teve um encontro com Deus, teve uma cura de Deus, teve uma libertação de Deus. Pare de procurar coachings, pare de procurar pessoas que tenham palavras para querer te positivamente levantar. Quando você estiver numa situação difícil, procure testemunhos de pessoas que venceram com a pessoa de Jesus. Ouça os testemunhos, leiam os livros, entenda a situação e seja curado em nome de Jesus. A Bíblia diz, e concluindo, vem a tentativa, vem às vezes as frustrações porque não deu certo. Eu li o relato de uma menina tetraplégica porque tentou o suicídio e não deu certo. Eu conheci quando adolescente, com meu pai em Goiânia, na 6ª Avenida, Nova Vila, uma pessoa que bebeu soda para morrer e não morreu, e ela alimentava por sonda, não tinha voz mais, não tinha garganta mais, e aí vem a situação toda de uma vida como esta. A tetraplégica, como que ela vai tentar alguma coisa agora? Misericórdia, irmão, é melhor viver, é melhor vencer, é melhor se levantar para Deus, é melhor ignorar esses pensamentos, sentimentos. E a pessoa vai tentando e até muitos, infelizmente, conseguiram o intento. Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É um dom, viver. Por isso, renunciar à vida é renunciar o maior dom que o Criador nos deu. Deus deixou um claro mandamento, Êxodo 20:13, o decálogo: não matarás. Gênesis 9:6, Deus disse: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ninguém tem o direito de autodestruir-se, de tirar a vida. Deus te fez gigante, e você é gigante nesse caso. Como assim, pastor? Você consegue vencer qualquer desafio da vida. Vou falar de novo para quem está com os ouvidos tapados. Você consegue vencer qualquer desafio da vida. Você consegue superar qualquer situação difícil da vida. Deus nos fez uma máquina de vencer, de superar, de triunfar, de alcançar. Prova disso, a própria Bíblia, o encontro com Deus. Prova disso, o Guinness Book. Pessoas que fizeram coisas que você não acredita, mas elas superaram. E o nome delas foi para o Guinness Book. Nós somos pessoas com capacidade natural de ultrapassar barreiras. E eu tenho uma notícia boa. Em Cristo nós temos a unção do Espírito Santo e somos mais do que vencedores. Mas o que adianta isto se você acredita na serpente? O que adianta o paraíso se Eva vai dar crédito à serpente? Pastor, não foi Eva que pecou, foi Adão que pecou. Foi Eva, irmão, pelo amor de Deus. O Paulo vai brigar por causa disso, no bom sentido. Quero que as mulheres fiquem caladas, porque primeiro quem pecou foi Eva. Sim ou não? Então, como que alguém pode estar dizendo que Adão foi que pecou?
Claro que ele pecou depois de Eva. Então, a Eva, ao invés de dar ouvidos à serpente, o Adão, ao invés de ter lembrado da voz de Deus, não, ao invés de dar ouvido a Deus, a Eva, e Adão, ao invés de ter dado ouvido a Deus, eles vão receber o fruto para si. E é interessante que o Satanás, a serpente, não pega o fruto e põe na mão deles. Não, ela convence eles de ir pegar o fruto. Porque ela não pode fazer isso. Ela não pode pegar o fruto e dar na mão. Ela pode tentar convencer de que você vá e pegue. Então, cuidado com a mensagem de Satanás. Eu me lembro, e graças a Deus me lembro de muitas palavras que Deus nos dá, reveladas. Jesus não combateu Satanás, ele combateu a mensagem dele. Satanás não vai morrer. Lá em Apocalipse 20, ele vai para o inferno, ser lançado e viver eternamente lá. Então não combate-se Satanás, combate-se a mensagem dele. O dia dele já está marcado e vai chegar. A gente combate a mensagem do diabo. Quem tem ouvidos, ouça. A gente combate a mensagem do diabo. E a gente combate com a palavra. Não é com o sentimento. Não é com o pensamento. É com a palavra de Deus. Porque o próprio diabo sabe o poder dessa palavra. Também está escrito, Satanás. Ou seja, você não me convence. O meu Pai já me convenceu. Eu já estou convencido da verdade. Eu não vim para fazer espetáculo. Eu não vim para transformar pedras em pães. Eu vim primeiro para fazer a vontade daquele que me enviou. A igreja, ela não é para fazer espetáculo, ainda que ela faça no nome do Senhor. Ela é primeiro para obedecer à voz do Pai, a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, precisamos abrir o jogo. Suicídio é pecado. Quem morre em pecado, morre condenado. Ou não? Escute bem, meus queridos, eu não entendo porque que gente aprova isso e está liberando para muita gente suicidar. Chega a dar uma angústia na alma. Chega a apertar o coração, quando alguém fala, não, Deus pode salvar, Deus entende a dor. Espera aí, Deus entende ou nós que temos que entender a mensagem da salvação e da libertação? Ele liberta da dor. O salmista disse, ó minha alma, espera nele, pois eu ainda louvarei ele. Por que te abates? O salmista disse, a minha cama está nadando nas minhas lágrimas, de dia e de noite eu choro, mas o Senhor se levantará em meu favor. Então, suicídio é pecado. Veja bem o que a palavra diz, meus irmãos. Se alguém chamar o seu irmão de raca, se torna réu de juízo. Se isso me faz réu de juízo se eu cometer, e o suicídio? É necessário ter uma vida liberta. Não deixe Satanás te convencer. Não deixe a serpente te convencer. A voz do Espírito Santo é: eu te esforço, eu te ajudo, eu sou contigo, eu te curo, eu te liberto, eu te transformo, eu mudo a sua história, eu curo a sua história. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas será que quem precisa ouvir está ouvindo? Escute, meus irmãos. Rebeldia, orgulho, culpa, remorso, covardia, medo da derrota ou das consequências de seus erros, doenças, cobranças sociais, ansiedade, inadimplência, fracasso, rejeição, humilhação, bullying, abusos, altos padrões de consumo,
sucesso, beleza, relacionamentos, famílias destruídas, tudo isso leva as pessoas hoje a pensar no ato do suicídio. Por isso nós temos que aprender a lidar com as crises, pois elas vêm. Nós, irmãos, que estamos aqui, passamos a maioria dessas coisas aqui, ou não? Hã? Então, e quem está vivo aí? E quem venceu aí? Olha a pergunta que eu vou fazer: quem venceu situações que pensou que eram impossíveis? Por favor, vamos vencer mais uma, vamos triunfar em mais uma. O mesmo Deus que nos deu poder para matar o leão, para matar o urso, também dá poder para matar o gigante. E isso não é uma jogada de palavras, é uma verdade bíblica. Mas tem que encarar o urso, tem que encarar o gigante. Se correr, o bicho pega. Se encarar, Deus dá a vitória. Tem que ir para o meio do campo de lentilhas. Amém? Então, mediante tudo isso, como podemos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. 800 mil. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Escute aqui do ponto de vista espiritual, porque tem questões clínicas, tem questões espirituais. Do ponto de vista espiritual, quando o diabo leva uma pessoa a suicídio numa família, pode esperar que a pessoa mais fraca da família vai começar a ser assediada pelo mesmo demônio. Por isso tem que ficar alerta. Tem que ajudar a família, tem que reunir a família. Não sei se vocês creem, mas vem cá, nosso tio morreu de suicídio. Escute aqui uma coisa: esse espírito que levou ele a suicidar vai atacar qualquer um da família. Vamos nos esconder em Jesus Cristo, vamos orar aqui, vamos entregar nossa vida para Jesus aqui. E se algum de vocês sofrer qualquer assédio, me procure, porque eu vou te ajudar e Deus vai te dar a vitória. É necessário ter discernimento com relação a isso do ponto de vista espiritual. O que o senhor acha, pastor? O ponto de vista aí é mais clínico ou mais espiritual? Ele é sempre espiritual. Como assim? Porque o diabo usa o clínico para convencer mais rápido. O diabo é sujo, ele é um canalha, destruidor de almas, destruidor de vidas. Ele está procurando quem possa tragar, estando dentro da igreja muito mais, mas no mundo também, porque quando o ímpio morre, a garantia do inferno foi dada. Então, cuidado, tome bastante cuidado. Não, mas ele falou que o meu problema é clínico, mas o diabo vai querer lançar setas. Procure se achegar a Deus, se aproxime de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes com Deus, a morte está mais perto do que a vida, mas quando a gente persevera e busca a Deus, a morte some, a vida e a nova história aparece. Muitas pessoas que venceram as situações tiveram uma nova história, e Deus abençoou. Deus abençoou. Guarde essa palavra em nome de Jesus. O que leva uma pessoa a se matar? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas como cobrança social, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, etc. As cobranças externas. Irmãos, a vida é cheia de cobranças externas. A começar dos nossos pais. Tem pais sem sabedoria demais.
tanto para uma coisa quanto para outra. Eu vou falar do outro lado agora. Esse menino é burro, hein? Mas você é burro. Burro é o pai que está falando, não é? Porque você que é o educador dele, burro é você que está chamando o filho de burro. Sim ou não? Porque ele é o educador. Ele é responsável para que essa criança seja inteligente, porque toda criança é inteligente. Nós temos a mesma massa encefálica, com a mesma capacidade. Ela precisa ser educada. Ou não? Por isso que se você parar o cérebro, você para de conhecer, de aprender. Tem que estudar, tem que estar lendo, tem que estar ouvindo, tem que estar meditando, tem que estar buscando, colocando esse cérebro para funcionar. Então, burro, você nunca vai ser alguém na vida. Eu não sei porque que você nasceu, porque eu não queria homem, eu queria mulher. Você nasceu por acaso, você foi um descuido. O que está fazendo? São pressões externas absurdas que uma criança jamais deveria ouvir. Você é o fracasso da minha vida, porque eu fiquei grávida de você, estava solteira. Você pecou e a criança não tem culpa. É igual quando quer tentar abortar, porque não estava esperando a gravidez, não sei o quê. Você vai matar uma criança porque você pecou? É isso que a humanidade precisa saber. Nós temos as nossas culpas e devemos encará-las arrependidos e encarar uma nova história. Então, pais, muitas vezes a pressão com os filhos é muita. Tem que ter Olha, eu não passei. E agora? Será? Eu sou burra? Não, você é inteligente, você descuidou. Estuda mais. Não, eu sou burra. Nunca. Não existe a mínima possibilidade de você ser burra. Por quê? Porque você tem neurônios e tem cérebro. E toda pessoa que tem neurônios e cérebro é inteligente. Verdade ou mentira, pedagoga? Então, meus irmãos, só que aí vem a outra parte. Eu tenho que aprender a sofrer pressões e vencer elas. Ou não? O pai não deve ser, o que eu acabei de falar aqui, a mãe. Mas também eu não devo ser fraco para enfrentar as lutas. Eu tenho que me levantar. E aí as coisas que devem me convencer são as coisas que me mudam e me melhoram. Como, por exemplo, você é burro. Vou mostrar para Deus e para o meu pai que eu sou inteligente. Vou tirar as melhores notas. Eu conheço pessoas que são traumatizadas porque tiraram uma bomba e o pai não foi nem um coque, foi um murro na cabeça dele. A partir de lá ele não teve coragem de estudar mais. Matou um melhor futuro que aquele menino podia ter. Mas a reação nossa tem que ser positiva, correta em Deus. Eu vou vencer. Eu vou mostrar que Deus está na minha vida para a glória do nome dEle. E ainda vou ter humildade para ajudar as pessoas que precisarem. Amém? Como se sente quem quer se matar? Esse momento que as ideias suicidas vêm, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. É um estado interior chamado de ambivalência. Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Uma solidão sentida como um isolamento insuportável. Essa palavra insuportável é a palavra do momento com relação à pessoa. Ela não está suportando viver. E ela pensa que tirando a vida não viverá mais, mas ela vai continuar vivendo. Só que o que convence ela é essa questão de não suportar.
Eu vi um caso de uma menina que tinha um quadro depressivo e ela começou a passar tudo isso que nós já falamos aqui, e aí veio esse momento insuportável para ela. E ela, nesse exato momento, ligou para a mãe e disse: mãe, vem aqui, chorando, me tira daqui. Só que o que ela disse, me tira daqui, não é tira da festa que ela estava, é me tira desse insuportar. E aí, a mãe já conhecia, porque tinha passado por um quadro semelhante, e entendeu a mensagem, correu até ela, abraçou com ela, estava perto, ficou perto dela, falou palavras de incentivo a ela. Daí, no outro dia, procuraram um psiquiatra, que nesse caso, primeiro é um psiquiatra, no caso deles não tem Deus, e tem caso que tem que ser um psiquiatra também mesmo. Depois disso, um psicólogo. E ela foi livre, arrancada do suicídio. E ela testemunhou ao lado da mãe o que ela sofreu. E essa palavra insuportável é a palavra que leva a pessoa a fazer aquilo que não quer, porque decidiu fazer, mas não quer. Por isso é necessário observar o comportamento dos filhos, do esposo, da esposa. Quando a vida já não faz para a pessoa sentido, tem que tentar puxar a conversa, chegar ao diálogo e sem acusação. Eu acho que para uma pessoa que vai pensar em suicídio e está quase não suportando mais, a pior coisa é dizer: você sempre foi um fracassado, você sempre foi fraco, você sempre... Aí pronto, o insuportável precisa só de uma gotinha, sim ou não? O sentimento e o impulso suicidas são normais? Pensar em suicídio, é uma pergunta, pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana, distante de Deus, com problemas com relação a Deus, com problemas com relação à interpretação do que é diante de Deus. Por isso que eu estou acrescentando aqui, porque tem pessoas que têm Deus, têm relacionamento, mas não têm entendimento. Tem Deus, tem relacionamento, mas não tem cura do seu interior. Está enfrentando ali as crises, porque associou, encarou, veio o problema. Então, essas questões todas, não está necessariamente ligada a uma doença mental, mas sim a um momento crítico que pode ser superado. As pessoas correm menos risco de se matar quando aceitam ajuda. Tem que procurar ajuda, acabou o nosso tempo. Mas nós vamos ter 2 terças neste assunto. Eu quero trazer mais algumas informações e direções, porque nós temos que ser uma agência de combate ao suicídio. Temos que nos preparar para ajudar vidas, para aconselhar vidas. E eu sei que eu estou falando para pessoas que já passaram isso na cabeça, que até já tentaram. E Deus te poupou, Deus te arrancou. Então Deus quer que você se levante, se prepare mais, porque você vai ajudar pessoas a serem arrancadas de lá em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique sob os pés. Podemos continuar o assunto? Turacamassuri andai. Muito necessário este assunto. Nós vamos orar. Qualquer pensamento, sentimento que vier nesta direção, nesse sentido que estamos falando, não hesite, procure uma pessoa de confiança. Outra coisa, não, pelo amor de Deus, não procure pessoas levianas para isso. Porque muitas pessoas que não sabem lidar com isso, vão querer falar do seu caso para outro. E o outro vai querer falar para outro. E daqui um pouco, metade das pessoas sabem.
e vai ser um incentivo para a pessoa realmente se matar. Então, procure líderes espirituais, e se você não confia neles, urgentemente procure um profissional. Procure uma pessoa de confiança da sua família, que é a pessoa que você confia. Geralmente, para quem é liberto, o pai e a mãe são as pessoas de maior confiança. Trate o assunto. Fuja desse lugar onde os pensamentos estão querendo te convencer de ir para o inferno. Só que eles não vêm dizendo, vá para o inferno, lá tem fogo. Não, eles vêm dizendo, alivie a sua dor. Acaba com isso de uma vez. Você não merece isso. E convence a pessoa de fazer o pior. O inferno é real, nós já falamos sobre isso nesse seminário. O juízo é real, a condenação é eterna, a salvação é eterna. Estamos sob ataque do inimigo. A terra está sendo assediada pelos inimigos humanos e espirituais. As pragas e pestes vão acelerar, acentuar. É hora de libertação. É hora de vida resolvida, curada. É hora de uma alma forte. Espera em Deus. Espera ainda. O Senhor é a solução. Olhe para Deus e se levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você conhece alguém que está passando por isso? Entenda que se você vai ajudar você mesmo, você tem que estar bem com Deus. Porque o espírito que assedia um, assedia outro. Tem que estar bem. Não está bem? Procure levar esta pessoa a líderes que estejam bem e que possam ajudar. Não deixe para ontem, deixe para anteontem. A urgência é urgentíssima. Na próxima terça-feira, se você quiser convidar pessoas para vir, convide. E, se não, diga a ela para entrar neste culto de hoje e no próximo. Esse ela vai ver na retransmissão e o próximo ao vivo. Amém? Se alguém que está pela internet quiser fazer algumas perguntas, envie para o nosso link do pedido de oração e o pessoal do DCM vai me passar as perguntas e nós vamos procurar respondê-las em Cristo Jesus. Pastor, o senhor fala que quem suicida vai para o inferno. Eu tenho alguém da família, eu não posso mentir porque existe alguém da família. Na minha família tivemos um tio que suicidou, tivemos uma tia que suicidou. Mas o que a Bíblia diz para mim, para você e para todos. Tirou a vida, matou alguém, morreu em pecado. Acabou. Por aí e por outros fatores. Amém, meus filhos? Vamos ter misericórdia, compaixão, vamos ter empatia e ouvidos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos agora por várias vidas que estão pensando em suicídio na terra inteira. O índice é alto demais, Senhor. Levanta agentes de cura e libertação. Espírito Santo, convence essas vidas de não praticar. Liberta estas vidas agora dessas setas, desses males. Liberta destes traumas, destes complexos e dessa ansiedade tão angustiante. Sai, em nome de Jesus. Haja libertação sobre todos. Haja cura sobre todos. Haja cura sobre todos. Haja libertação sobre todos. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.
Haja libertação e bênção. O cuidado do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.